Governo Lula tenta trazer de volta a pauta da censura das redes e tenta colocar a culpa das fraudes do INSS no Bolsonaro. O roubo aumentou 253% desde que Lula assumiu a presidência. Sabe qual que é a diferença entre o PT e o Bolsonaro? É que o PT, o Lula, o PT, eles são ladrões muito mais competentes, muito mais eficazes. O Bolsonaro é ladrão também. Mas é ladrão de galinha, né? Não era um cara... Tá falando no governo Lula, olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Governo Lula tenta incluir regulação de redes em projetos sobre inteligência artificial. O governo Lula já se movimenta nos bastidores para tentar influenciar os rumos da comissão especial que debaterá o projeto da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. O colegiado será instalado em maio. Segundo parlamentares que acompanham o tema, o Palácio do Planalto atua para incluir no texto que será elaborado pelo relator da comissão trechos sobre regulamentação das redes sociais. Eles não desistem. É impressionante, cara. O PT vai ficar o governo inteiro do Lula, e vai ser o governo inteiro, né, porque ele não vai se reeleger, pelo menos eu acho muito difícil que ele se reeleja com o governo péssimo que ele tá fazendo, né, apesar de a gente tá no Brasil, né, nada mais surpreende. Mas eles vão ficar o governo inteiro tentando passar esse jabuti bizarro aí da regulamentação nas redes, né. Vamos ver se tem mais detalhes sobre isso. A primeira sessão da comissão especial sobre o projeto de IA está marcada para o próximo dia 20 de maio. O acordo prevê que, na ocasião, a deputada Luísa Canziase, do PSD, seja eleita, saiu eleita, olha só, como presidente do colegiado. Aí, de novo, o projeto de regulamentação das redes, conhecido como PL das fake news, mentira, é o PL da censura, tá? É PL da censura, não é PL das fake news, coisa nenhuma. Está parado na Câmara há quase um ano. Em junho de 24, o então presidente da casa, Arthur Lira, anunciou um grupo de trabalho sobre o tema. O grupo, contudo, nunca funcionou. Apesar disso, o governo nunca desistiu totalmente do projeto. Sempre que pode, o próprio Lula defende que o Congresso vote a regulação das redes sociais, de preferência antes da eleição de 26. E aí ele conta no último parágrafo que os parlamentares do Centrão estão rechaçando essa tentativa de regulamentação aí e tal. O Centrão não rechaça nada, essa é a verdade, né? O Centrão rechaça até o governo oferecer o que ele quer. Né, Centrão? Vocês aí que cuidaram tão bem dos aposentados, do INSS, que gostoso que tá sendo esse governo Lula pra vocês, não é mesmo? Não dá pra comemorar isso, tá? A gente não pode depender do Centrão pra nada. Agora, de novo, o governo Lula, ele tá tentando de qualquer forma inserir essa censura na legislação brasileira. Mas a Europa fez e tal. Mentira. A Europa não fez um projeto bizarro que nem o que o PT queria passar aqui, que responsabilizava as redes sociais pelo que era dito nas suas plataformas. Quer dizer, você imagina, né? Sei lá, só nesse post deve ter, o quê? Uns 100 comentários, vamos supor. E aí você vai em outro post, tem mais 100, 200, 300 posts com milhares, centenas de milhares de comentários, pessoas falando o tempo todo. Uma coisa completamente descontrolada. O Brasil é um dos países que mais utiliza rede social no mundo. No mundo. Se não for o que mais usa, que as pessoas mais passam horas nas redes sociais. Agora você imagina, né, essas plataformas tendo a responsabilidade de tudo que é falado lá. E por que o projeto era tão ruim? Porque o projeto dava essa responsabilidade, né? E isso ia fazer com que as redes sociais tivessem que praticar uma censura prévia, de uma forma ainda mais arbitrária do que era feito antes. Isso sempre foi um problema, tá? As pessoas perdiam páginas, contas, comentários eram apagados, porque a rede social falava assim, por via das dúvidas apaga. E às vezes não dava uma justificativa, não dava uma chance da pessoa se defender, até por serem muitas pessoas, né? Então, na prática, ia ser censura prévia. Eles iam usar lá os algoritmos e a detecção de palavras para proibir certos tipos de comentários, ou seja, você ia limitar consideravelmente a liberdade de expressão, que é sempre o que o PT quer fazer, né? O PT nunca foi amigo da liberdade de expressão, pelo contrário. O Lula já expulsou, ou tentou expulsar, não lembro agora se ele conseguiu ou não, um jornalista gringo, acho que ele era inglês, por ter falado que o presidente gostava de cachaça, por ter falado a verdade ainda. Ué, é um cachaceiro. O Lula bebe... Ele mesmo já disse isso. Ele mesmo mostra isso. O Lula bebe compulsivamente, bebe o tempo todo, né? Então, assim, é isso o que eles querem fazer, né? E aí, falando em regulamentação das redes, olha isso aqui. Vou te mostrar o post. E aí vem a surpresa depois. PT Não, isso de São aí, Paulo. Isso é um absurdo. Leia pra gente. Isso é um absurdo. Falando sobre PT ainda, a gente vai ler o absurdo que a página do PT de São Paulo postou. Se o golpe tivesse dado certo, ou seja, eles estão falando, assim, sempre evocando o Bolsonaro, né? Na época do governo Bolsonaro, a gente tinha mais e o PT. E aí, na época do PT, a gente tem mais e o Bolsonaro. Então, assim, surgiu um escândalo de corrupção do PT, um escândalo, assim, não é um escândalo milionário, não é um escândalo multimilionário. E também não é um escândalo bilionário, é um escândalo multibilionário. Um escândalo de mais de 90 bilhões de reais em um ano. Vocês têm noção
Eu não tenho noção nenhuma. 90 bilhões de reais em um ano. É muita grana. Então aí pinta esse escândalo. A primeira coisa que eles falam é, olha, o golpe do Bolsonaro, já começa falando assim, né? Cara, esquece o golpe do Bolsonaro. Mas vamos lá. Se o golpe tivesse dado certo, a roubalheira do INSS continuaria. E você mais ficaria sabendo. Acho que quer dizer, você jamais ficaria sabendo. Compartilhe a verdade. Lula salvou o INSS. O que o Lula fez pra salvar o INSS? Assim, pelo contrário, tá? É verdade que esse escândalo começou durante o governo Bolsonaro. Aqui nós criticamos demais o ex-presidente Jair Bolsonaro por entregar, por abrir as pernas pro Centrão, entregar todo o governo dele, tudo pra salvar o filho corrupto dele, né? E isso é verdade. Então esse escândalo específico do INSS começou no governo Bolsonaro. Mas aí a gente tem, a Ana já ia colocar aí, ó, embaixo, as notas da comunidade, ó. O roubo aumentou 253% desde que Lula assumiu a presidência. Sabe qual que é a diferença entre o PT e o Bolsonaro, né? É que o PT, o Lula, o PT, eles são ladrões muito mais competentes, muito mais eficazes. O Bolsonaro é ladrão também. Mas é ladrão de galinha, né? Não era um cara... Né? É, claro, o Bolsonaro não é um cara que participava dos grandes esquemas de corrupção, porque ele não era isso. Ele não era um grande deputado com muita relevância e tal. Ele fazia rachadinha no próprio gabinete e tirar uma graninha aqui. Era isso que ele fazia. Agora, o PT institucionalizou a corrupção de uma forma, assim, praticamente sem precedentes na história do mundo, vai. Você vai encontrar alguns paralelos aqui e ali, mas poucos, tá? Tinha até um post que fazia a comparação. No primeiro governo Lula, a gente teve o mensalão. Foi um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. Sim. Depois, governo Dilma, tivemos o Petrolão. E agora a gente tem o escândalo do INSS. E só vai aumentando, tá? Porque só vai aumentando. O mensalão eram milhões. O Petrolão foram, acho que, não sei quantos. Alguns bilhões. Mas eram alguns. Acho que menos de 10, talvez. Agora esse aqui tá 90. Porra. Se a gente tiver mais um governo Lula, esquece. E 90 bilhões de reais pra você tirar dinheiro de aposentado, cara. Esse que é o mais bizarro e grotesco. Certamente vocês que assistem aqui, que acompanham as lives, devem ter visto. A gente mostrou vários vídeos de aposentados falando sobre quando eles viram os descontos e ficavam confusos. Pessoas simples, pessoas pobres, sabe? Pessoas... que de fato precisam daquilo ali. Claro, sabe? Muitas vezes ignorantes, e eu não falo ignorantes no sentido pejorativo, eu falo pessoas que não tiveram acesso à educação mesmo, né? Gleisi Hoffmann do PT está fazendo negociatas para barrar a CPMI do INSS e não investigar nada. Olha só, eu não tinha lido essa segunda linha aqui. Eles estão colocando que o Lula salvou o INSS, enquanto a Gleisi Hoffmann, né, tá negociando para que a CPI do INSS não aconteça. O que, Gleisi? Você acha que não tem que investigar um rombo de 90 bilhões em um ano? Pra você é normal isso? Claro que é normal, né? Uma das associações que roubou aposentados é do irmão do Lula, e é verdade também. Embora esse irmão do Lula, sejamos justos aqui, ele não está sendo diretamente investigado, né? A pessoa dele não está sendo investigada ainda, ao que se sabe, porque muitas dessas investigações elas são sigilosas e tudo mais, mas até onde se sabe, ele não foi investigado, até porque ele não foi alvo de busca e apreensão naquele dia, que tiveram várias buscas e apreensões, várias prisões e tal. Mas assim, ele é presidente de um sindicato, tá? Que está sendo investigado. E ele é irmão do presidente da República. Né? Presidente da República esse que colocou ali o presidente do INSS. Foi o Lula que nomeou esse presidente do INSS, né? Que foi nomeado durante o governo dele. Inclusive, essa daqui não foi nas notas da comunidade, mas é importante falar também. Ó, A AGU exclui Contag da lista de entidades com bens bloqueados. E o sindicato do irmão do Lula também. Eles excluíram as duas entidades. Tanto a Contag quanto o sindicato do irmão do Lula. Tudo normal, tá? A AGU, né, a Advocacia Geral da União, beneficiando, tirando o bloqueio dos bens, né, de um sindicato ligado ao irmão do presidente da República, que está sendo investigado, novamente, repito aqui, por um escândalo que já soma mais de 90 bilhões de reais em um ano. A ação da AGU exclui Contag e sindicato do irmão de Lula. Escritórios suspeitos de pagar propina e de usar laranja ficaram de fora da ação bilionária do governo. Vejam, esse escândalo, ele não apenas está sendo um escândalo financeiramente falando, né, muito grande, como ele está envolvendo diversas esferas do Estado brasileiro para acobertar um roubo grotesco de aposentados. Assim, o PT realmente voltou com tudo. Parabéns, hein, Jair Bolsonaro? Parabéns, Jair Bolsonaro. Olha as coisas que a gente tá sendo obrigado a ver aqui por causa da sua incompetência, por causa da sua ingerência, por causa dessa sua imbecilidade. O PT voltou e voltou roubando com tudo e dane-se. Dane-se, eles estão aí pra isso. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.